Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gleice e hoje estou aqui para compartilhar com vocês quais foram os meus pedidos para a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Antes de vocês fazerem os pedidos, é muito importante que vocês estudem bastante o manual e o livro também, que esses materiais vão te orientar bastante como você fazer os pedidos. E também tomem cuidado na hora que vocês forem fazer os pedidos para não exagerar, não ir com muita sede ao pote e acabar atrapalhando a sua evolução. Em vez de você ter um processo tranquilo, você ter bastante catástrofe, porque você fez bastante pedidos. Quando eu fui fazer os meus pedidos, eu pesquisei bastante. Tanto os materiais do professor, como também outros vídeos de pessoas que já tinham tido a experiência da primeira onda. E todos eles falavam exatamente a mesma coisa. Tomem cuidado com a quantidade de pedidos que vocês vão fazer, justamente porque quando você pede bastante pedidos, nem sempre você vai ter a capacidade de dar atenção a todos esses pedidos. E, por fim, você só vai ter catarse e também você vai se sentir um pouco, como é que eu posso falar? Se sentir um pouco incapaz, ou com incapacidade, porque você fez os pedidos e ao mesmo tempo não deu importância. E também outra coisa que vocês devem tomar cuidado na hora de fazer os pedidos de vocês, façam pedidos. Eu sei que quando a gente está começando, a gente não tem muita noção do que pedir. Mas façam pedidos que vocês sentem que tá leve pra vocês, que vocês estão sentindo que tem conexão com vocês, não porque o outro pediu, não porque deu certo pro outro. Porque quando eu fui fazer os meus pedidos, eu fiz isso. Muitas coisas que eu pedi não teve muita conexão comigo. E acabou que você faz o pedido por pedir. E na segunda onda já foi diferente, eu já senti algumas coisas que eu tinha, já fiz os pedidos totalmente diferentes do que eu fiz na primeira. Algumas coisas eu repeti, mas muitas coisas eu mudei, porque com o tempo você vai vendo que aquilo não faz sentido pra você mais. Então vamos lá que eu vou contar pra vocês quais foram os meus pedidos. Eu não coloquei, aqui no caderno não tá na ordem que eu pedi lá, mas estão todos os pedidos aqui e eu vou contando pra vocês, explicando um pouquinho porque eu pedi. O primeiro que tem aqui, eu pedi limpezas e paradigmas. Esse foi um dos pedidos que eu pedi porque eu vi outras pessoas. Então esse pedido não veio de mim. Eu vi muitas pessoas falando sobre esse pedido, sobre limpeza de paradigmas. Outro pedido que eu pedi foi a limpeza de crenças limitantes. Esse daqui fui eu que pedi mesmo. Esse aqui veio do meu coração, que eu precisava tirar todas as crenças limitantes que tinha dentro de mim, que são bastante. Eu sinto que já limpou, depois da primeira onda, limpou bastante, mas ainda você sente que ainda tem alguma coisa ali voltando. Que você sente que algo ali ainda existe, que tá ainda paralisando você um pouco. Então, esse aqui é muito importante. Eu acredito que todo mundo que vai fazer a ressonância pede esse ponto, né? Esse limpeza de crenças limitantes. Outra coisa que eu pedi foi limpeza de autossabotagem. Esse aqui também eu senti que eu tinha que pedir, veio do meu coração, porque a gente tá sempre se autossabotando o tempo todo. Sempre que tem algo pra dar certo na nossa vida, a gente vai lá e nos sabota, né? Acha um problema pra poder parar de progredir. Ou então você tá ali, por exemplo, você tá ali lendo um livro e do nada vem uma vozinha falando pra você ir assistir e fazer outras coisas, ir pra internet e fazer outras coisas, né? Que não é o que você realmente tem que fazer. Então eu pedi muito essas limpezas, sabe? Eu sentia que em alguns momentos da primeira onda e até hoje, você começa a ficar alerta pra coisas quando você pensa em se autossabotar. Nem sempre você vai vencer, mas a maioria, sim. Você vai fazer o que é certo pra você conseguir indo progredir, porque é um degrau de cada vez. Então, esse autossabotagem também é um dos pontos que eu acho muito importante. As pessoas que estão fazendo os primeiros pedidos da primeira onda. Se você sentir que tem que fazer esses pedidos que eu estou falando, peçam. Mas se vocês não sentirem, não pensem que vocês têm que fazer os pedidos iguais às outras pessoas. Vamos lá. Eu também pedi expansão de consciência. Esse aqui também não foi por minha causa, mas também porque eu vi as outras pessoas pedindo, também não foi um pedido particular meu. Então, esse daqui eu pedi expansão de consciência, mas também veio com aprendizado. Eu acredito que era pra ter pedido esse daqui. Porque com o tempo eu me identifiquei. Qual é a expansão de consciência? Você quer estudar mais, você quer aprender mais. Quanto mais você aprende, mais você se liberta. Porque não é qualquer coisa que você aceita do que vem dos outros. As pessoas não conseguem mais te manipularem como te manipulavam antes. Então, essa expansão de consciência ajuda nessa questão. É na minha opinião. Não sei se todos concordam, mas no meu ponto de vista é isso. Não sei no ponto de vista das outras pessoas.
Outra coisa que eu pedi foi sabedoria. Sabedoria eu pedi por mim mesma, porque quando tem uma parte da Bíblia que, quando eu li, me marcou muito, que é quando Salomão, o filho de Davi, estão conversando e Davi fala com ele, quando for pedir algo para Deus, que ele peça sabedoria, porque as outras coisas vêm com o tempo, né? Mas a sabedoria, tudo você ter sabedoria para lidar com todas as situações, independente de boas ou ruins. Então eu pedi a sabedoria justamente por isso, porque depois que eu li a Bíblia e escutei essa mensagem, eu peguei para mim, porque quando você tem sabedoria, você sabe lidar com qualquer situação. Então esse pedido também para mim foi muito especial. Outra coisa que eu pedi nos meus pedidos foi intuição. É muito bom quando você sente as coisas, sente o que é bom. Não intuição para que você vá saber o que vai acontecer, prever o que vai acontecer com as outras pessoas, não. A intuição de saber o que é bom para você, o que é ruim. Quais pessoas vão te fazer bem, quais pessoas vão acrescentar na sua vida e quais pessoas não vão, porque sua intuição fica muito forte quando você está fazendo a ressonância e você consegue enxergar ao seu redor melhor. As pessoas que querem seu bem, você consegue enxergar. Porque você consegue enxergar, não, você consegue sentir melhor se a pessoa vai querer o seu bem, se vai acrescentar na sua vida. E assim, essa questão de intuição, o que muitas pessoas não sabem quando vai fazer a ressonância também, é que a ressonância afasta muitas pessoas de você. Mas são pessoas que não eram para estar na sua vida. São pessoas que não eram para estar naquele momento na sua vida. Então, vocês quando forem fazer a ressonância, você tem que ter essa consciência que nem sempre quem está hoje perto de você é para estar. Então a ressonância faz com que essas pessoas que não te fazem bem se afastem de você. A princípio a gente fica um pouco preocupada, a gente sofre um pouco porque a gente acha, no nosso pensamento, aquelas pessoas faziam bem, que aquelas pessoas faziam bem pra gente, mas na verdade não faziam. E também o que a ressonância faz é trazer pessoas que vão te ajudarem na sua caminhada, pessoas interessantes para sua vida vão aparecendo. Então, assim, é muito bom. Essa questão de intuição, também no meu ponto de vista, foi o que eu entendi, o que eu senti mais em relação a tudo. Sobre coisas, decisões que eu ia tomar e eu sentia que não era o momento de tomar aquela decisão. Justamente eu não me sentia legal de tomar aquela decisão. Então a intuição serviu muito para isso. Outra coisa que eu pedi foi evolução espiritual, ter mais conexão com Deus, ter mais conhecimento em relação a Deus, não por questão de religião, mas por questão do ser mesmo, que realmente Jesus é para nossa vida, o que Deus é para nossa vida. Por isso eu fiz esse pedido de evolução espiritual. A coisa que eu pedi foi o arquétipo de Cleópatra, que também não foi um pedido que veio do meu coração. Esse pedido eu fiz porque eu estava conhecendo sobre arquétipos, porque o professor fala no caminho das palestras, e eu resolvi ir pesquisar os arquétipos. E a maioria das pessoas no YouTube falam mais do arquétipo da Cleópatra. E para bloquear as sombras do arquétipo da Cleópatra, eu utilizei o arquétipo do beija-flor. E assim, pra mim, quando eu fui começar os pedidos da segunda onda, pra mim já não fez mais sentido, porque não foi uma coisa que veio do meu coração. Mas assim, foi um arquétipo muito bom pra mim, a princípio. Assim, foi um arquétipo muito bom pra quem gosta, ainda mais pra quem... Porque Cleópatra não é só em relação, todas as pessoas ligam ela à sexualidade, não, ela é de ação. Só que depois que eu comecei a fazer ressonância, eu senti que aquele arquétipo eu não me identificava muito com esses dois arquétipos. E foram surgindo arquétipos melhores pra mim. Então, por isso que eu parei. Por enquanto, né? Por esse momento, eu não tô tendo conexão. Não é pra vida toda isso, mas possa ser que em algum momento eu volte a usar. Outra coisa que eu pedi foi conhecimentos de arquétipos. Tipo, sobre como funcionavam os arquétipos. Mas isso aqui acabou que eu não dei muita atenção, então eu também não coloquei na segunda onda, porque eu parei de me identificar. Eu tive outra ferramenta que eu me conectei mais. Eu tive outra ferramenta. Eu achei, a princípio, quando eu fui fazer os primeiros pedidos, eu achava que eu tinha que entender de arquétipos. Só que depois um tempo passou, quando eu fiz os pedidos, passou o meu interesse por arquétipos. Então, assim, eu só estudo os arquétipos que eu vou usar no momento e parei de ler, mesmo assim, e parei de querer saber mais. Porque eu senti que eu não estava com sintonia com conhecimentos em arquétipos, porque eu comprei um livro. E assim, eu não tinha muita paciência para ler esse livro e eu gosto muito de ler. Então já foi um sinal. E outra coisa, eu comecei a ver vídeos sobre arquétipos, só que eu não tinha muita paciência. Então assim, eu falei, então não é o momento de eu estudar sobre arquétipos. Então eu parei.
Eu senti que não tava leve, então eu parei. Outra coisa que eu pedi foi a consciência de administrador de empresas, porque eu tenho uma empresa, administro uma empresa com meu esposo. Então isso aqui ajudou bastante a gente e tá ajudando. Então é um pedido que eu queria. Esse aqui foi um pedido que foi meu. Então, assim, ajudou muito a enxergar melhor como lidar com os negócios da nossa oficina. Então, é um pedido bom. Pra quem tem negócio próprio, é muito bom esse pedido. Outra coisa que eu pedi foi a consciência da prosperidade, porque uma das crenças limitantes que eu tinha era a escassez. A escassez, acho que faz parte da maioria dos brasileiros. Então, eu pedi a consciência da prosperidade pra eu me sentir mais próspera, porque não adianta nada você ficar fazendo afirmações positivas e dentro de você tá pensando tudo ao contrário. Então eu pedi essa consciência de prosperidade. E hoje a minha cabeça vem mudando bastante em relação à escassez. Não que tenha limpado já tudo, né? Porque para quem tá começando agora, a ressonância é um processo de limpeza. É um processo de expansão de consciência, então isso não é de um dia para o outro. Como nenhuma ferramenta é do dia para o outro, você tem que praticar para que as coisas aconteçam. E outra coisa que eu pedi foi o arquétipo do amor. Que quando a gente tem amor no coração, a gente consegue olhar para o outro sem distinção, sem julgamentos. Olhar para o outro como se fosse a nós mesmos. Como Jesus, que independente do que a pessoa era, ele estava sempre tratando com amor. Então esse pedido aqui também foi meu, justamente por eu ter estudado a Bíblia, a vida sobre Jesus. Para quem não conhece a vida de Jesus, eu aconselho que vocês leiam as Boas Novas de Jesus, que são nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros da Bíblia que mostram um pouco sobre a vida de Jesus, conta a vida de Jesus, cada um com seu ponto de vista. Não é necessário vocês serem evangélicos para poder ler a Bíblia. Justamente eu não sou e eu já li a Bíblia toda, porque é muito bom a gente ter conhecimento. E Jesus fala, né, que a verdade os libertará. Então é muito importante você conhecer Jesus do seu ponto de vista, não de outras pessoas. E esses livros ajudam muito a vocês poderem ter esse conhecimento das obras de Jesus, das parábolas de Jesus. Então, eu aconselho muito que vocês leiam. E outra coisa que eu pedi foi a consciência da gratidão. Esse aqui também foi um pedido meu, porque eu sentia que muitas coisas estavam evoluindo na minha vida, muitas coisas estavam acontecendo na minha vida, só que, sabe aquele sentimento que você não consegue reconhecer que sua vida tá evoluindo? E depois que eu fiz esse pedido, eu comecei a observar, a olhar para trás e ver como a minha vida estava e como estava hoje. Então, esse daqui foi um ponto muito importante para mim. A consciência da gratidão, eu comecei a agradecer muito por tudo que estava acontecendo, independente se eram coisas boas ou ruins. Eu comecei a lidar melhor com tudo e agradecer mais a Deus, a já acordar querendo agradecer a Deus. E cada conquista, mesmo que mínima que fosse, eu já estava agradecendo. E até hoje eu continuo com esse pedido, na segunda onda. E assim, cada vez mais você vai se sentindo grato. E quando gratidão é um sentimento tão maravilhoso, que quando você consegue ser grato por aquilo que já aconteceu na sua vida e pelo que ainda vai acontecer, é que as coisas acontecem realmente pra você. E assim, a maioria das pessoas, a maioria dos livros que eu já li fala sobre isso, né? Que o sentimento de gratidão é o maior que você pode ter. Gratidão e amor salva vidas. Outra coisa que eu pedi foi a consciência do perdão. Isso aqui também é um pedido que veio do meu coração, que também eu fiz por questão que eu sentia que algo ainda, de coisas que aconteceram na minha vida, que eu sentia que ainda que eu não estava em paz. Foi aí que eu entendi que, na verdade, eu estava fingindo que estava tudo certo e não estava. Que eu estava guardando mágoas e muitas das vezes, a gente não reconhece. Por mais que a pessoa tenha feito muitas coisas erradas com você, só que, voltando a falar sobre a Bíblia, Jesus fala que a gente tem que perdoar as pessoas 70 vezes 7. Então, infinitas vezes. E isso não entrava na minha cabeça. Então, foi uma coisa que eu pensei que eu tinha necessidade de pedir. Que eu tinha que trabalhar essa parte do perdão na minha vida. E, graças a Deus, as coisas estão melhorando bastante. Hoje eu enxergo as outras pessoas, as pessoas que me machucaram com outro ponto de vista. E uma coisa que eu aprendi é que quando a gente não perdoa essas pessoas, a gente não tá fazendo mal pra elas, tá fazendo mal pra gente, porque a gente vai cultivando aquele rancor dentro do coração e parece que a gente nunca consegue ser feliz de verdade, porque sempre tem algo doendo no nosso peito. É aquele sentimento que parece que tá sempre aquele aperto no peito. E é justamente isso, a falta de perdão. E isso me ajudou muito a ter essa consciência de que eu precisava, a partir daquele momento, eu precisava mudar tudo isso. E tô até hoje, como eu já falei pra vocês, não é do dia pro outro, tô até hoje trabalhando isso, a questão do perdão. Outra coisa que eu pedi foi a libido, que a libido não só faz parte quando eu fui estudar
os materiais do professor Hélio Couto, eu descobri que libido não é só sexualidade. Libido faz questão de tudo. Você passa a enxergar a vida com mais amor, a fazer as coisas com mais amor. Então, assim, foi uma coisa que eu pedi também, que tá me ajudando muito. E, assim, não foi um pedido meu, mas esse aqui também, de alguma forma, tá me ajudando. Outra coisa também que eu pedi, que foi por pedidos de outras pessoas, foi o arquétipo do herói, que também eu já não utilizo mais, não fiz mais o pedido, que também eu já não fiz mais o pedido na segunda onda, porque não me identifiquei, então assim, eu retirei, não fez sentido pra mim. E outra coisa foi, eu pedi, eu sei que, que o professor fala pra gente não pedir casa, carro, apartamento, essas coisas assim, que com o tempo vai aparecer. Eu pedi pra emagrecer 15 quilos e aconteceu comigo foi, que eu vou contar pra vocês, foi efeito não. Eu, na primeira onda, eu engordei bastante, eu cheguei a pesar 84 quilos. E agora na segunda onda eu pedi de novo, mas já foi diferente porque eu acordei. Eu falei, se tá acontecendo ao contrário, então é que eu tô pondo o pé no freio. E assim, eu não tava fazendo nada pra que eu conseguisse emagrecer. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com nossos pedidos. Se você não vai dar atenção pros seus pedidos, então aquilo ali não vai acrescentar na sua vida. Ali você vai estar desperdiçando o pedido, então fazendo isso, né? Ocasionando efeitos e não, acontecendo ao contrário do que você pediu, como aconteceu comigo. E agora na segunda onda, que eu já tô na segunda onda, eu já consegui emagrecer 7 quilos, então assim, eu já dei mais atenção pra isso. Então tô me alimentando melhor, estou fazendo exercícios, então assim, a gente tem que ver muito o que a gente pede. E tomar cuidado, né? Em relação a tudo isso. E a gente pode até achar, a ressonância não tá funcionando, mas o que é que você tá fazendo que não tá funcionando? Porque tudo não só depende da ressonância, não é só você colocar a ressonância pra tocar e você não fazer nada. Tudo exige uma ação. Todas as ferramentas que você vai utilizar pra progredir, pra expansão de consciência, você precisa também entrar em ação. Então, assim, o que eu hoje tenho pra dizer a vocês que tomem muito cuidado com os pedidos. Peçam pedidos que realmente vocês sentem no coração que tem que pedir. Não porque deu certo pro outro, como eu falei no início. E por hoje é só. E até o próximo vídeo.